Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse novo programa, hoje é o episódio de número 4, nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer advogar para empresas licitantes. E no programa de hoje nós vamos discutir o papel da assessoria jurídica no certame licitatório, tudo que envolve a expedição de um parecer de altíssima relevância para a validade do rito de uma licitação. Antes disso, só para lembrar que nós estamos com matrículas abertas e preço promocional do novo curso da minha escola, Advogando em Licitações. A primeira turma já está formada, estamos esperando só você chegar. Estamos com desconto de R$1.000, as matrículas são apenas até essa sexta-feira aqui, dia 3 de maio. No sábado, o curso já volta para o custo normal. Então não perca esse desconto de R$1.000, porque a partir de sábado já era, e aí tem que pagar o preço cheio. Todos esses nossos conteúdos aqui, eles fazem parte, são uma pequena parcela de o que eu exploro dentro lá do curso Advogando em Licitações. É um conteúdo único no mercado, porque é focado 100% para operadores do direito, advogados e outros mais que queiram participar também. O link para você fazer a sua matrícula está no descritivo desse vídeo aqui, ou se você não achar no descritivo do vídeo, você entra lá no meu perfil do Instagram, @professormaza, clica no link que está na minha bio, a descrição do meu perfil, e lá o primeiro link que vai abrir já é o link para você garantir a sua matrícula ou ter mais informações. Afinal, ali no link você vai para uma página em que tudo está explicado sobre o curso. Vamos falar agora, então, do nosso tema, entrando em parecer jurídico antes do edital. Veja, a nova lei de licitações, ela inovou em centenas e centenas de normas. Eu nunca fiz essa conta, mas é possível que, levando em consideração incisos e parágrafos, é possível que haja mais de 2.000 dispositivos novos na Lei 14.133 de 2021. Embora a lei seja de 2021, ela ainda é muito recente para nós, porque ela teve uma vacatio legis que só terminou alguns meses atrás, em dezembro de 2023. Então essa lei é uma novidade quase que absoluta para todo mundo que lida em matéria de licitações. É uma lei extensa, que condensa o que antes estava na lei geral anterior, na lei do RDC, na lei do pregão. Então é uma lei complexa. Ela é melhor organizada do que a 8666, mas ainda assim é preciso que haja um fio condutor para que o estudo seja um estudo o mais proveitoso possível. Você não tem noção de quanto tempo eu demorei só para organizar uma sequência lógica de temas dentro do curso, porque eu tenho que falar tanto dos assuntos técnicos, que são mais teóricos, como ensinar as 12 peças fundamentais que a gente usa na advocacia em defesa de licitantes. Só para eu conseguir construir o organograma desses, já são praticamente 32 módulos, mais peças, dá mais ou menos umas 60 partes. Eu fiquei semanas em cima disso, mexendo aqui, alterando ali, até chegar num organograma que me satisfizesse. Então, eu cumpro muito esse papel de organizar os assuntos. E, para a gente discutir a importância que tem a assessoria jurídica da entidade licitante, eu quero começar mostrando aqui o artigo 17 da nova lei, só para posicioná-los a respeito do momento, da etapa no devido processo legal licitatório em que a nossa discussão se insere. Diz lá o artigo 17 da Lei 14.133, um dispositivo altamente didático, que diz o seguinte, abro aspas. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Fase preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances, julgamento e habilitação, uma fase recursal única, e a fase final de aprovação, a fase 7, que é a homologação.
A nossa discussão de hoje, ela se situa entre a fase 1 e a fase 2. Ou seja, já está encerrada a fase preparatória, mas ainda não foi publicado o edital. É como se fosse aqui a fase 1,5, digamos assim, porque está bem na metade entre o processo interno que antecede a fase competitiva do certame e a publicação do edital. Veja, não é o artigo 17 que faz referência a essa função da assessoria jurídica. É um outro aqui, o 53. Então, o tema de hoje ele é baseado no artigo 53, que eu explico detalhadamente no curso completo, e aqui eu vou te mostrar panoramicamente como convém a um programa curto como o nosso, de 20, 30 minutinhos. Diz lá o artigo 53 que comanda nosso assunto de hoje. O título desse capítulo é da divulgação do edital de licitação. E vem o 53, abro aspas. Ao final da fase preparatória, perceba, não estamos mais na fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Então, olha que informação importante. Há um papel fundamental de um órgão público da administração licitante encarregado de emitir um parecer logo após o encerramento da fase preparatória, que realizará um controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Então, quem tiver essa função dentro da administração pública, dessa análise, estará promovendo aquilo que nós chamamos na nossa conversa passada de um controle interno. Um controle que se dá dentro do próprio órgão que está sendo controlado. Ele é um controle prévio de legalidade se nós pensarmos a legalidade do rito licitatório na fase competitiva. Lembrando que na publicação do edital nós ainda não temos uma fase competitiva, porque sequer apareceram licitantes, disputantes, competidores. A ideia aqui é um controle prévio da fase posterior competitiva, mas um controle posterior da fase preparatória também. Então, não está 100% correto o que diz esse artigo 53, porque ao mesmo tempo essa função de assessoramento jurídico cumpre um papel de controle prévio da fase competitiva do certame, mais um controle a posteriori da fase preparatória que já se encerrou. Parágrafo 1º. Na elaboração do... olha a peça que a equipe jurídica do licitante vai produzir. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento deverá... Que órgão é esse? Aí depende da organização administrativa da entidade licitante. Em geral, é um braço da procuradoria, ou do município, ou do estado, procuradoria federal. Com certeza é alguém que, se não for procurador, ele cumpre uma função típica de um procurador. Isso daqui precisa ser feito por um servidor público concursado. Não é possível tolerar que seja alguém comissionado para o desempenho dessa função, que é de alta responsabilidade, inclusive porque haverá uma responsabilização do emissor desse parecer se houver a configuração de elementos que a gente discute na sequência. O que esse parecer jurídico deve conter? 1. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios. 2. Redigir sua manifestação. Olha que interessante essa norma. Em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva. Eu acho curioso a lei estabelecer uma determinação como essa, redação de forma clara e objetiva, porque isso não é uma coisa que a pessoa vire a chavinha na cabeça dela e consiga passar a escrever de uma forma clara e objetiva. Isso exige treinamento, não é simples chegar a esse ponto aqui. Em todo caso, a lei estabelece como norma, o legislador às vezes contempla alguns sonhos dele na elaboração do conteúdo normativo de algumas regras. Isso aqui parece muito mais um sonho do legislador do que um comando concreto dirigido ao procurador. Com apreciação
de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração. Aí vem parágrafo 3º, encerrada a instrução do processo sob aspecto técnico-jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital e da licitação conforme 54, e aí o procedimento segue para o rito regular da fase competitiva. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma manifestação do departamento jurídico intercalada entre a fase preparatória e a divulgação do edital, que já vimos, cumpre um duplo papel de controle, um controle prévio do procedimento competitivo e a posteriori da fase preparatória, e que terá que ter uma linguagem chamada pela lei de linguagem clara e objetiva, se manifestando de forma direta sobre a validade daquilo que foi realizado até o momento de assinatura desse documento, que a própria lei já nomeia como sendo um parecer jurídico. Portanto, compreender o papel da assessoria jurídica na fase inicial do certame é estudar a figura desse parecer. Bom, o que é um parecer? Deixa eu dar uma colher de chá aqui para quem não está tão afiado assim na teoria do ato administrativo. O parecer é um ato administrativo que nós, na doutrina, chamamos de ato administrativo enunciativo. O que é um ato administrativo enunciativo? É aquele que apenas declara algo. Ele não tem um conteúdo normativo, é diferente de uma multa de trânsito que manda pagar, é diferente de um decreto que cria deveres para a administração pública, diferente de uma instrução normativa que vincula o fisco, diferente de um edital que passa a ser, entre aspas, a lei interna da licitação. O parecer não se assemelha com esses atos que são atos administrativos prescritivos, que ordenam condutas. Se você gosta de pensar em termos mais filosóficos, o parecer não tem o que nós chamamos, na lógica jurídica, de modal deôntico. Não se assuste. Modal deôntico é o conteúdo possível de uma norma. Se você pensar bem, não só norma jurídica, qualquer comando de conduta tem um conteúdo ou de permitido, ou de proibido, ou de obrigatório. Esses são os três chamados modais deônticos na lógica jurídica. O parecer não tem um modal como esse. Esse tipo de ato administrativo, ato enunciativo, que tem como primos desse parecer certidão, atestado, são atos administrativos que declaram. Neste caso aqui, declaram o quê? Declaram uma opinião do signatário, um ponto de vista técnico, uma análise de quem conhece o ordenamento jurídico a respeito da legalidade e, se for o caso, de aspectos também de mérito do que foi realizado até esse momento. Importante, a grande discussão que existe aqui gira em torno de saber e se o parecer não for expedido. Ou seja, por alguma razão, ou por desconhecimento, ou qualquer outra razão do tipo que às vezes move os gestores públicos no nosso país, direto da fase preparatória já se publica o edital. E se saltarem a etapa do parecer? Pois é. O grande papa do tema licitação no direito administrativo brasileiro é um autor do Paraná chamado professor Marçal Justen Filho. Eu tive o privilégio de participar junto com o professor Marçal de alguns momentos acadêmicos meus, quando eu coordenava uma pós-graduação na rede LFG. Eu tive o privilégio de ouvir o professor Marçal numa gravação que ele fez para minha pós. É um gênio absoluto da matéria, tanto que o livro dele, Lei 14.133, comentada, é a Bíblia da licitação brasileira, e não é a Bíblia a partir dessa nova lei, não. Desde a Lei 8666, o livro do professor Marçal da legislação de licitações comentada já era a maior referência nacional. E o professor Marçal, ele diz que a ausência de parecer não implica necessariamente numa nulidade do certame.
e ele arremata dizendo o seguinte: não seria razoável, se o rito licitatório não tiver nenhuma ilegalidade, a simples falta do parecer gerar uma nulidade e o desfazimento dos atos até ali praticados e o reinício da disputa. Ele diz, portanto, que é preciso avaliar a falta que esse parecer fez. Se por conta da ausência do parecer houve ilegalidades, aí a ausência dele pode ser considerada uma ausência invalidante. Mas, se não decorrerem consequências de invalidade pela ausência do parecer, haveria uma espécie de uma convalidação pela legalidade posterior do rito, suprindo a falta que o parecer fez. Bom, não é esse o meu ponto de vista, ouso aqui discordar do grande professor Marçal. Do meu ponto de vista, a simples falta do parecer já traz a nulidade do certame e do contrato administrativo decorrente desse certame. E por quê? Porque é estranho você estabelecer um requisito para que haja um controle do procedimento licitatório, um requisito cuja falta não implica necessariamente a nulidade. Então, a minha opinião pessoal é que é sim um requisito de validade, um pressuposto de validade a expedição desse parecer, pouco importando se houve uma ilegalidade posterior ou não, porque é uma nulidade em si a ausência desse parecer. E é importante você registrar essa controvérsia que eu abro aqui em relação ao professor Marçal, porque isso é uma tese para a advocacia. Eu bato muito nessa tecla no meu curso. Nós, advogados de licitantes, precisamos encontrar teses na defesa deles. Cada uma das ilegalidades do rito licitatório é uma tese, é um meio de nós defendermos o interesse do cliente com base em um raciocínio normativo. E eu não tenho dúvida que a falta do parecer é uma tese que pode ser invocada tanto para a discussão recursal administrativa, como também no âmbito do poder judiciário. Aliás, detalhar os requisitos, condições e etapas do procedimento licitatório faz sentido por essa busca de ilegalidades. Se não houver nenhum vício no procedimento, nós estaremos sem tese para a defesa do cliente. Então, não apenas por isso, mas de uma convicção pessoal que eu tenho, a ausência do parecer traz a nulidade do procedimento licitatório e da contratação subsequente. Outra coisa importante. Como que é a estrutura desse parecer jurídico? Pois é, até 4 anos atrás, esse assunto faria muito sentido. Como que é o melhor jeito de se elaborar um parecer jurídico antes da publicação do edital. Mas isso perdeu muito sentido com a nova lei, por uma razão simples. A nova lei de licitações, ela impõe a padronização de atos do certame. Então, tanto quanto possível, as autoridades superiores, diz a lei, estabelecerão atos normativos padronizadores das etapas do rito licitatório. Então existe, no âmbito federal, eu mostro isso no curso completo, existe uma padronização do parecer. Qual é essa padronização? As fases do parecer, os blocos da peça, os articulados, os pedidos não, né? A conclusão, isso eu consigo mostrar no curso completo, mas perceba que hoje, embora a forma do parecer ainda seja uma forma livre, é de todo conveniente que a autoridade jurídica ela utilize esse modelo padronizado, porque a padronização de atos da licitação diminui o subjetivismo de um lado e, por outro lado, minimiza os riscos de algum tipo de invalidade, porque um padrão como esse, disponibilizado, pressupõe-se que ele já foi testado em tantas e tantas licitações sem que algum eventual problema tivesse sido suscitado ou, uma vez suscitado o problema, a correção já teria acontecido em certames anteriores. Então, esse é um entre tantos e tantos aspectos positivos da Lei 14.133, esse dever de padronização dos atos do certame, o que inclui também, sem dúvida, esse parecer. Bom, haveria muitas outras coisas para falar, vou chamar a atenção de um último ponto que nem estava na minha programação aqui, mas eu julgo muito importante, que é um ponto que eu exploro
também no curso completo Advogando em Licitações. Existem na doutrina em direito administrativo muitas classificações de pareceres. O parecer, ele é uma categoria de ato administrativo que se subdivide em muitos tipos, classificações, espécies, etc. Então, nós da doutrina gostamos de classificar os pareceres para apontar justamente regimes jurídicos distintos entre cada uma dessas categorias. Bom, duas classificações fundamentais eu mostro no curso completo. Os pareceres, eles podem, uma vez classificados com base na obrigatoriedade da sua requisição, serem pareceres facultativos ou obrigatórios. O que é um parecer facultativo? É aquele que a autoridade não era obrigada a solicitar, mas achou por bem fazê-lo. Não haverá uma nulidade se faltar um parecer facultativo. Por outro lado, se a solicitação do parecer é obrigatória, nós temos o que se chama de parecer obrigatório. Cuidado! Essa classificação entre facultativo e obrigatório é uma classificação baseada no critério da obrigatoriedade ou não de solicitação do parecer. Não tem nada a ver com o conteúdo vinculante que esse parecer possa ter. Então, às vezes, o parecer é facultativo, ele não precisa ser pedido, mas uma vez pedido, ele é vinculante, porque a opinião ali sustentada pela autoridade jurídica tem que ser seguida pelo gestor solicitante. E daí já fica clara a existência de uma segunda classificação. Os pareceres podem ser classificados também quanto à força vinculante. Há pareceres chamados de vinculantes, porque o conteúdo do parecer, ele é obrigatório para a autoridade tem que seguir ali a orientação do parecer, e tem o não vinculante, em que a autoridade solicitante pode divergir da conclusão do parecerista. Este parecer que nós estamos examinando aqui, o parecer prévio à publicação do edital, é um parecer obrigatório, mas não vinculante. Ele tem que ser solicitado, mas uma vez expedido, a autoridade pode discordar do conteúdo. Aí você vai me perguntar assim, a gente encerra com isso. Você vai me perguntar, ô Maza, por que a lei estabelece um parecer que é de requisição obrigatória e permite que a autoridade discorde de forma fundamentada desse parecer? Por uma razão simples. Se o parecer é vinculante, a autoridade que decide a questão é o parecerista e não o gestor que está na ponta. Pensa, se a lei disser assim, olha, antes de publicar o edital, a assessoria jurídica tem que expedir um parecer vinculante. Quem está decidindo é o parecerista. Ou ele decide no sentido A, por exemplo, da legalidade de um comando e a autoridade é obrigada a concordar sobre a legalidade daquele comando, ou, bem ao contrário, o parecer sustenta a invalidade de uma certa determinação estabelecida ali no procedimento anterior e a autoridade vinculada é obrigada a dizer também que ela concorda com aquele ponto de vista. Eu estou transferindo o poder decisório para o parecerista. Sendo que o parecerista, ele é um técnico, ele não é um político. Ô Maza, mas é melhor ser técnico do que político? Pode ser. Só que há um problema de legitimidade dessa decisão. Quando nós tratamos da figura chamada de gestor, o gestor público, ele faz parte de uma equipe que é substituída pela vontade das urnas a cada eleição. Às vezes a gente esquece disso, mas se a população vota num candidato e num partido de esquerda, é porque ela quer um governo enviesado para esse lado. E também vale o contrário. Se a população elege um governante, um partido mais à direita, a ideia é que a condução dos negócios públicos seja também uma condução mais à direita. Então a ideia aqui é essa. O parecerista não é o gestor eleito, ele sequer faz parte do partido político que ganhou a eleição. Não faz sentido esse parecer ser vinculante. Além do que, quando o parecer é vinculante, a responsabilidade que recai sobre o parecerista é monumental. Você já pensou? Ele está dando
a decisão que a autoridade deveria dar. E se ele está dando a decisão, ele está sujeito a erro, e se está sujeito a erro, tem que ter algum tipo de responsabilização. Ninguém no mundo ia aceitar ser parecerista em licitações se o parecer fosse vinculante. Eu tenho certeza que você nunca tinha pensado nessa sacada. Então, no curso completo Advogando em Licitações, eu explico essa e tantas outras sacadas que vêm da minha experiência como autor de livro, né, em Direito Administrativo, como o meu curso de Direito Administrativo que está aqui do meu lado, junto com o meu curso de Direito Tributário, e falo também como advogado de licitantes. O ano passado, por exemplo, 2023, eu fiz um levantamento na minha advocacia. Eu vou dizer que 95% das minhas causas eram demandas de licitantes. Tive lá outras atuações também, mas essa minha experiência como advogado de licitantes, ela se reflete em dicas muito práticas que eu dou no curso. Então, se você se interessou por esse curso ou quer saber mais a respeito do curso, clique no link que está na minha bio do Instagram, porque lá tem informações sobre o curso completo para você não perder a chance desse desconto de R$1.000 na matrícula. O curso não é um curso barato, aliás, eu não tenho curso barato na minha escola, porque dão muito trabalho esses cursos para eu fazer. Não tem curso a preço de banana, como eu costumo dizer, porque cada curso desse que eu gravo tem um custo agregado enorme, não só da equipe técnica brilhante, como eu tenho aqui na Lopes FX Produtora, mas também os anos, e hoje eu já posso falar, as décadas de formação que eu tive que custear para chegar até um resultado final desse. Às vezes as pessoas não lembram disso, mas quando eu gravo um curso meu, eu estou gravando do alto de uma experiência de 25 anos, operando no direito administrativo e no direito tributário, com aulas, com livros, com diplomas, tantos que eu tenho, com atuação na área jurídica. Então, não chegue na minha escola achando que vai ter preço de banana, porque os cursos são caros na minha escola. Eles valem muito mais do que custam. Esse curso, por exemplo, Advogando em Licitações, a partir do sábado ele volta para o preço normal dele, que é R$ 5.997, praticamente R$6.000. Não é um curso barato, mas com certeza esse desconto de R$1.000 vai ajudar bastante. É um dinheiro que você pode utilizar desse desconto aí para a finalidade que você achar mais apropriada. Não perca essa chance, porque a partir de sábado não tem mais promoção, não tem mais desconto. Quem quiser tem que entrar pelo valor integral mesmo. Valeu, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Advogando em Licitações, transmitido ao vivo todas as terças, 19h07, e sextas-feiras, às 11h da manhã. Durante a próxima semana e alguns meses, eu vou debatendo temas relacionados à licitação, que tem a ver com o curso completo, com essa turma que está chegando, tem a ver também com essa produção danada que eu tenho, esse trabalhão que eu tenho para produzir todo esse conteúdo. E uma vez que o curso foi iniciado, não tem como eu frear. São 2 módulos entregues por semana, uma carga horária alta e um regime de trabalho que me exige bastante. Então, essas lives são reflexo desse esforço e desse conhecimento que eu vou produzindo e que eu vou transmitindo também com tanto carinho, com tanta dedicação aos meus alunos. Valeu, nos veremos se Deus quiser, quem assiste no ao vivo, sexta-feira, 11h da manhã, falando uma vez mais de licitação. Até mais, valeu, tchau.